tema que nós vamos passar a falar neste momento, pessoal, será o assunto provas. Dá uma olhadinha na tela, o tema provas. E aqui, pessoal, em relação à parte, né, em relação à parte de provas, o que você tem que estudar comigo? Nós vamos estudar a audiência de instrução e julgamento, nós vamos estudar a teoria geral, e nós temos as chamadas provas em espécie, né? Eu vou colocar aqui provas em espécie, tá bom? Legal, pessoal. Professor, desses assuntos, o que mais tem caído? Sem sombra de dúvidas, o assunto mais importante é isso aqui, teoria geral, tá? Teoria geral, nós temos algumas regrinhas de teoria geral das provas que são fundamentais para nosso estudo, certo? Portanto, vamos lá, pessoal, né? Vamos lá agora tratar da audiência, tratar da teoria, das provas e falarmos de cada uma das espécies gerais. Só para contextualizar você, e eu quero que você fique com esse rito, com essa linha do tempo na tua cabeça e você não erre. Fase postulatória, petição inicial. Fase organizatória, o que nós temos? Nós temos ali o recebimento, processamento, emenda, complementação. Possibilidade de indeferir o pedido, sem julgamento de mérito, porque a petição está uma porcaria. Depois nós passamos para a improcedência liminar. Tá, a petição está certa, mas o teu pedido é totalmente improcedente. O juiz já julga com resolução do mérito. Ah, não é o caso? Nós vamos para quê? Nós vamos tentar conciliar as partes. Porque se a gente conciliar as partes, não precisamos gastar energia com o processo. Perfeito? Joia. Não conciliou as partes, então vamos lá que temos que trabalhar esse negócio. O que nós vamos ter? Nós vamos ter a contestação, nós vamos ter a reconvenção. O juiz pega essa contestação, pega essa reconvenção, pega a petição inicial, o que ele faz? Ele vai analisar as providências preliminares, resolver alguns probleminhas processuais, algumas questões que impedem que ele vá analisar o mérito. Depois que ele superou essas providências preliminares, nós entramos na fase saneadora, que é o momento em que o juiz vai dizer o seguinte: quais são os problemas desse processo? Sobre o que nós devemos discutir? Quais são as teses jurídicas? Quais são os fatos que nós precisamos analisar? Nós estamos preparando o processo para a fase instrutória, para a fase que começa agora. E ainda há possibilidade, se o juiz entender que, poxa, embora tenhamos discussão de direito, embora tenhamos questões de prova para serem analisadas, todas essas provas já estão produzidas. Então ele julga antecipadamente o mérito. Se não houver possibilidade de julgar antecipadamente o mérito, nós chegamos na fase de instrução. Certo? E vejam, pessoal, quando nós chegamos na fase de instrução, olhem só o que temos aqui. Nós temos a fase de instrução começando com a nossa audiência de instrução e julgamento, pessoal. Vejam só, a audiência, né, de instrução e julgamento é o principal ato instrutório, né? É o principal ato instrutório do processo. E essa audiência de instrução e julgamento, ela é orientada por vários princípios. Quais seriam esses princípios? Vamos anotar? Vamos sim. Tem o princípio do contraditório, tem o princípio da ampla defesa. Ah, professor, eu já estudei esses princípios. Vejam só a importância da aula inicial que a gente faz lá a respeito dos princípios, não é mesmo? Nós temos o princípio da cooperação, nós temos o princípio da oralidade, certo? Rapidamente, o que significa cada um desses princípios? Contraditório é a possibilidade de a parte se manifestar a respeito das informações que estão colocadas ali no processo. O que é a ampla defesa? Vejam, pessoal, a ampla defesa é o seguinte: você pode produzir todas as provas legais e legítimas dentro do processo. O que é o princípio da cooperação? O princípio da cooperação, né? O princípio da cooperação indica que as partes, né, elas vão atuar de forma de acordo com a boa-fé. Não poderão ser, aqui não podem agir com desonestidade, devem ser éticas, devem ser probas na sua atuação processual. E aqui, pessoal, nós temos também o princípio da oralidade, ou seja, as provas devem ser produzidas de forma oral, tomada do depoimento, oitiva das testemunhas, certo? Portanto,
É isso que nós temos. Vejam aqui que eu fiz uma linha do tempo para vocês em relação aos atos da instrução e julgamento. A instrução começa com a abertura, né? Temos lá o pregão, quando o servidor vai lá e grita o nome das partes e diz assim, começou a audiência, venham para a sala. Nós temos daí uma tentativa de conciliação. Depois nós passamos propriamente para a fase de instrução e chegamos nos debates, né? Nas sustentações orais, nos debates entre as partes. Depois a fase decisória e, posteriormente, a documentação desses atos. O que você vai estudar comigo nesse momento, né? O que você vai analisar comigo neste momento agora, é cada uma dessas fases. Nós vamos, naturalmente, começar falando a respeito da abertura. Primeiro, pessoal, o artigo 358, ele diz o seguinte, que o juiz irá determinar a abertura da audiência. É isso mesmo, o juiz ele chega lá no horário e no dia marcado e determina, declara aberta a audiência e diz assim, servidor, chama a galera. Isso mesmo. Aí você lá, quando for técnico judiciário, quando for analista judiciário, você vai lá no saguão do fórum e chama fulano de tal, fulano de tal contra fulano de tal, autos XX/2017, favor comparecer à sala do juiz. E chama todo mundo para a sala do juiz não, para sala de instrução e julgamento, para a sala de audiências. E as partes entram na sala de audiência, esse é o pregão, aí está aberto o ato, tá bom? Vejam só, no dia 358, no dia e na hora designados, o juiz declarará aberta a audiência de instrução e julgamento e mandará apregoar as partes e os respectivos advogados, bem como outras pessoas que devam participar dessa audiência. Essa é a abertura, pessoal. Legal? É isso aí que nós temos em relação à abertura da audiência. Depois, pessoal, qual que é o primeiro ato que nós temos? Tentativa de conciliação. Aí você vai dizer, professor, mas de novo? Sim, pessoal, de novo. Nós temos lá, primeiramente, você já estudou e você já está craque nessa parte do procedimento, você sabe que o réu ele é citado para comparecer a uma audiência de conciliação ou mediação. Só que fique atento, esta audiência de conciliação e mediação, ela é feita por conciliadores, ela é feita por mediadores, ela não é nem partes, o juiz nem participa dessa audiência. Ela é uma audiência prévia com a finalidade exclusiva da conciliação. Se nós não tivermos a conciliação lá, depois que nós chegamos aqui na fase de instrução, ainda o juiz diz assim, olha, eu sei que vocês estão com um problema, eu sei que vocês estão discutindo aqui uma lide, mas será que não é possível a gente chegar numa conciliação? O próprio juiz vai procurar conciliar as partes. Nós temos, portanto, uma tentativa de conciliação que está descrita lá no artigo 359 do CPC. Bacana, pessoal? E se não houver, né, se não houver a possibilidade, né, da instrução, né, se não houver, perdão, a possibilidade da conciliação, nós partimos para a instrução. Aqui em relação à instrução, eu chamo a atenção a vocês em relação à questão do poder de polícia. Poder de polícia. Professor, poder de polícia não é algo que eu estudo lá no direito administrativo? Isso mesmo, pessoal. Mas ele também será utilizado aqui. Como assim, professor, utilizado aqui? Vejam, pessoal, o juiz ele é o responsável por controlar a legalidade da audiência. É ele que vai controlar todo o ato. Então ele exerce um poder de polícia, coordenando, organizando, mantendo a ordem na audiência. Se nós tivermos ali o autor que está de cara com o réu e vai agredir, ou tentar agredir verbalmente ou até mesmo fisicamente, compete ao juiz determinar que as partes sejam apartadas e tomar eventuais providências que sejam necessárias. Portanto, o poder de polícia será mantido pelo juiz, certo? Pelo juiz. O juiz pode pedir, inclusive, auxílio aqui poderá pedir, inclusive, auxílio do oficial de justiça, tá bom? Conforme você já viu. Ou seja, o juiz ele vai manter a ordem, o juiz irá manter a ordem e decoro, ou seja, o camarada não pode sair xingando, o autor não pode sair xingando o réu e vice-versa, certo? Vejam, pessoal, ele poderá ordenar, né, determinar, vou colocar aqui, a retirar pessoas da sala de audiência, o cara que estiver causando confusão, retirar pessoas da audiência poderá ser retirado da sala,
Claro, não é o juiz que vai pegar o camarada lá e vai arrancar ele da sala. Ele vai determinar que alguém o faça em seu nome, inclusive a polícia. Poderá, inclusive, requisitar força policial. Né? Ele deve garantir que as partes sejam tratar partes com urbanidade, né? Claro, o juiz também tem que ser educado no trato com as partes, né? E também ele vai registrar, isso faz parte, né? Faz parte desse poder de polícia, registrar eu vou colocar todas as ocorrências. Por exemplo, se houver um quebra-pau na audiência, o juiz tem que documentar isso. Deve ficar lá consignado na audiência quem foram as pessoas envolvidas, qual foi a agressão, o que aconteceu. Tudo isso fica consignado em ata de audiência para que depois a parte possa eventualmente buscar algum tipo de responsabilização posterior. Bacana, pessoal? Portanto, artigo 360, é legal que você saiba aqui saiba que o juiz mantém esse poder de polícia. Tudo bem, professor. Então o juiz controla o ato, houve a abertura, tivemos uma nova tentativa de conciliação, não há conciliação, as partes não querem nem se ver mais, tivemos ali o juiz ordenando os atos. Como que se dá essa instrução? Por onde que começa a instrução? Vem cá. E aqui eu criei um gráfico para vocês com a ordem dos fatos dentro da instrução, né? Vejam só, pessoal, nós temos uma ordem de atos a serem observados. Primeiro, nós teremos a colheita de provas periciais. A primeira coisa que nós faremos no processo é colher provas periciais, se for o caso. Se o processo demandar uma prova pericial, a primeira coisa que o juiz faz após a abertura da audiência é colher as provas periciais. Aí nós temos o parecer dos assistentes técnicos, nós temos o debate em relação à prova pericial, o próprio perito pode apresentar o laudo de forma verbal ou de forma escrita, nós temos ali a perícia sendo realizada. Depois da perícia, pessoal, nós temos o quê? Nós temos o depoimento pessoal do autor. Isso mesmo, nós teremos a colheita ali do depoimento pessoal do autor. É o momento em que o autor será questionado, será inquirido pelo juiz a respeito dos fatos que ele está alegando em juízo. E cuidado, primeiro sempre o autor, tá, pessoal? Lembra que primeiro é sempre o autor, porque ele começa com A. É o primeiro a ser ouvido. Depois, nós partimos para o depoimento do réu, certo? Depois que nós ouvirmos o autor, nós temos o depoimento do réu. E daí, pessoal, depois do depoimento do réu, é a vez das testemunhas, né? Então, aqui nós temos a oitiva das partes, certo? Nós temos a oitiva das partes, e aqui nós temos a oitiva das testemunhas. E, claro, em relação às testemunhas, primeiramente nós vamos ouvir de novo as testemunhas do autor. E depois nós ouviremos as testemunhas do réu, certo? Portanto, vem cá comigo na tela para que você fique na tua cabeça. Perícia, depoimento do autor, depoimento do réu, testemunhas do autor, testemunhas do réu. Essa é a ordem. Essa ordem, ela sempre será assim? Claro que não. Nós temos possibilidade de que o juiz, a depender do entendimento dele e das circunstâncias do caso, ele pode alterar essa ordem, ou também por conveniência das partes. As próprias partes podem prever ali que a ordem dos atos se deem de forma diferente. Não dá problema nenhum. Essa é uma regra pré-estabelecida. Tá? Mas, professor, por que isso acontece? Olha que legal, pessoal. Isso acontece, por exemplo, nós temos um caso concreto em que se quer realizar uma prova pericial complicada, que vai demandar muito trabalho, que vai demandar a oitiva dos assistentes, enfim, uma prova bastante complexa. Mas, para que essa prova possa analisar o mérito, seria interessante a gente saber se de fato é necessária a produção de provas, porque se nós ouvirmos o Joãozinho lá, o Joãozinho estava no lugar dos fatos e ele pode talvez gerar a improcedência do processo e a gente nem precisa discutir a questão dessa prova pericial. O que o juiz faz? Ele diz assim, neste caso, nós invertemos a ordem das provas e eu vou ouvir o Joãozinho. Se Joãozinho disser que não há, se Joãozinho, que foi a única testemunha ocular dos fatos, disser que não há
enfim, não há responsabilidade, eu julgo extinto o processo em julgamento do mérito. Se Joãozinho disser que ele viu o acidente e que foi realmente que A bateu em B, aí nós vamos produzir as provas para avaliar a extensão do dano. Vejam, o que nós fazemos? Nós invertemos. Nós tínhamos as testemunhas ocorrendo por último, nós vamos inverter para que a testemunha seja ouvida primeiramente, certo? Portanto, essa ordem pode ser alterada, tá bom, pessoal? E aqui, cuidado. O que nós temos aqui de muito importante, e aqui remete ao artigo 362 do NCPC. Nós temos o seguinte, pessoal, que, pode ver, precisa comparecer o perito, o autor, o réu, as testemunhas do autor, as testemunhas do réu. Se alguém não comparecer, o que nós temos? A possibilidade de adiamento dessa audiência. Ou seja, se o autor não chegar na audiência, o que acontece? Se for a depoimento dele, nós temos o adiamento da audiência. Se não vier uma testemunha ou não vier o perito, nós teremos o adiamento. E pessoal, se houver o adiamento, nós temos uma regra, né? Nós tivermos o adiamento da audiência, nós temos que observar a seguinte regra, pessoal. Qual que é a ideia aqui? Na hipótese de adiamento, quem der causa, vou colocar assim, quem der causa paga as custas do adiamento. Certo? Quem der causa vai pagar as custas do adiamento. Certo? Portanto, fiquem atentos aqui em relação a essa regrinha do adiamento da audiência, tá bom? E depois, não esquece, pessoal, não esquece de você dar uma lida. Então, essa ordem aqui, ela vem no artigo 361. A regra do adiamento está no 362. E não esqueça de ler depois o artigo 363, que fala da antecipação. Certo? Da antecipação da audiência. A audiência pode ser antecipada por vontade das partes. Perfeito, pessoal? Então, em relação à audiência, né? Em relação às primeiras informações da audiência, é isso. Vejam cá, vou voltar aqui para vocês. Nós falamos da abertura, nós falamos da conciliação, nós falamos dos atos de instrução, ou seja, nós falamos da perícia, da oitiva do interrogatório das partes e falamos da oitiva das testemunhas. Agora nós vamos passar para quê? Nós vamos passar para os debates. Em relação aos debates, o que são esses debates? Você conhece isso, pessoal? Já ouviu falar como sustentação? Sustentação oral. Isso mesmo, é a nossa sustentação oral, que ela vem disciplinada lá no artigo 364 do NCPC. E aqui, em relação à sustentação oral, nós temos o seguinte, nós temos uma regra. Nós temos uma regra. Essa regra indica que a sustentação oral ela deve ser produzida em regra, deve ser sustentada em regra, no prazo de 20 minutos. Em que ordem? Vamos lá. Primeiro, autor. Segundo, réu. Terceiro, MP. Quando o MP atuar como fiscal da ordem jurídica. Certo? Bacana, pessoal? Portanto, 20 minutos, cada uma dessas partes terão 20 minutos para se manifestar. Só que, além dessa regra, nós temos o que, pessoal? A possibilidade de prorrogação. Nós temos a possibilidade de prorrogar. E quando que nós temos a prorrogação? Ela poderá ser prorrogada por mais 10 minutos, né? Então, vou colocar aqui mais 10 minutos, totalizando, portanto, 30 minutos, né, para cada uma das partes, e isso vai ficar a critério do juiz. Se o juiz avaliar que é um processo complexo, se o juiz avaliar que é um processo que contém muitos pedidos, muitas discussões, ele poderá prorrogar aqui a sustentação oral por mais 10 minutos. Bacana, pessoal? Show de bola? Legal. Algumas informaçõezinhas aqui em relação aos debates. Tá? Ah, professor, eu já estudei determinados procedimentos, eu já vi que nós temos lugares, situações em que esses debates, essas sustentações orais são por mais tempo. Vejam, pessoal, nós estamos tratando aqui do procedimento comum, das regras gerais do nosso CPC.
Esse é o procedimento comum. Na parte dos procedimentos especiais, nós podemos ter a previsão de sustentação oral por mais tempo, por menos tempo, inclusive não ter a sustentação oral. Isso vai depender do processo. Por exemplo, uma ação de mandado de segurança não tem sustentação oral, certo? Portanto, fique atento aqui, pessoal. Essa é a regra do procedimento comum. E no procedimento comum, a regra é 20 minutos para o autor, para o réu e para o MP, quando for fiscal da ordem jurídica, podendo ser prorrogado pelo juiz por mais 10 minutos, quando envolver questões complexas, questões que demandam mais tempo, tá bom? Portanto, essas são as regras gerais no que diz respeito aos debates, mais uma informaçãozinha que você deve lembrar para a tua prova aqui. Vejam só, ainda, pessoal, quando nós tivermos litisconsórcio, ou terceiro interveniente, como que fica? Quando nós tivermos, pessoal, litisconsórcio ou terceiro interveniente, nós teremos o seguinte, pessoal. Nós teremos o tempo, será de 30 minutos. Ou seja, ao invés de 20, ele será diretamente de 30 minutos. Certo? Como assim, pessoal? Vejam só qual que é a ideia aqui. Nós temos, por exemplo, 2 réus na ação. Esses 2 réus, eles terão para se manifestar só 20 minutos e os 2 que dividam esse tempo? Não. O CPC diz o seguinte, vocês são litisconsortes passivos, são 2 réus, então vocês têm 30 minutos para efetuar a defesa. E como que é dividido? A regra é o seguinte, que eles estabeleçam. Eles podem dividir 15 e 15, um pode ficar com 20 e outro com 10, um pode ficar com todos os 30 e o outro não se manifestar, mas se eles não criarem ali uma regra entre eles, o prazo é de 15 minutos. Tá bem? Portanto, em relação aos litisconsortes, é isso que nós temos aqui, certo? E vejam, pessoal, professor, e as chamadas alegações finais? As alegações finais, elas existem? Aqui, cuidado, pessoal. As alegações finais, elas são utilizadas apenas em questões complexas. Que são questões complexas? O que o juiz decidir que é, certo? O que o juiz decidir que é. Ou seja, a regra é que nós tenhamos o debate em audiência nessas regrinhas aqui que eu tratei com vocês. Mas se esse debate em audiência se tratar de um processo complexo, o juiz diz o seguinte, então não temos o debate e nós vamos direto para alegações finais das partes. E essas alegações finais, quando houver questões complexas, devem ser apresentadas no prazo de 15 dias. Só lembrando que esse prazo é um prazo sucessivo, ou seja, primeiro nós temos as alegações finais do autor e depois nós teremos as alegações finais do réu, tá bom? Fiquem atentos em relação a isso, é o que nós temos aqui. Pessoal, passou as alegações finais, né? Os debates. Vamos considerar que já teve o debate. Nós vamos passar para onde? Nós vamos passar para a decisão. A regra e a pretensão do CPC, do nosso novo código, é que o juiz já na própria audiência de instrução e julgue, dê a decisão, certo? Ocorre na prática? Não. Na prática não é o que nós temos. Mas o juiz pode, e eu inclusive já trabalhei com juízes que atuavam dessa forma, eles faziam a audiência de instrução e julgavam na mesma audiência. Ele já pode proferir o julgamento ali. Só que aí fica o seguinte, fica a critério do juiz, certo? Se o juiz abrir para alegações finais, porque é uma questão complexa, ele não vai, evidentemente, proferir a audiência ele não vai proferir o julgamento em audiência, ele vai ter que esperar a juntada dessas alegações e depois ele vai decidir, certo? Mas, vejam só, ele poderá optar por dar essa sentença em audiência ou decidir, vem cá na tela, né? Ou decidir no prazo de 30 dias. Portanto, a decisão ela poderá ser dada em audiência ou em 30 dias. Professor, esse prazo ele é impróprio. Isso mesmo, é um prazo impróprio. Se esse prazo não for observado, né? Se esse prazo não for observado, o juiz não sofre a princípio nenhuma consequência, a não ser que ele esteja sendo desidioso. Se ele não for observado em razão do volume de trabalho, tudo bem. Agora, se ele estiver comendo bola, aí ele será responsável
responsabilizado. E depois, pessoal, nós temos o quê? O ato de documentação, que vai envolver a publicação dessa sentença e posteriores recursos. Certo? Vejam só, pessoal. Portanto, com isso, olha que bacana, nós fazemos um fecho de todo o procedimento, não fazemos? Fazemos sim. Por quê? Nós começamos lá com o processo, passamos por todas aquelas fases e chegamos na instrução. Aqui na instrução, ela tem a finalidade da instrução é que ela comece e produza a prova e o juiz julgue. Né? Comece e produza provas e o juiz julgue e a gente chegue na sentença. Portanto, nós temos a abertura, nós temos ali, vem cá na tela, deixa eu só retratar o esqueminha para facilitar a atenção de vocês. Vejam só, nós teremos, deixa eu pegar um marca-texto maior aqui. Nós teremos a abertura, nós teremos uma tentativa de conciliação, nós teremos a oitiva das partes, a instrução propriamente, começa com a produção da prova pericial, a oitiva do autor e do réu, depois o testemunho do autor e do réu. Lembrando, 10 testemunhas ao total, 3 para cada fato, certo? Beleza, pessoal. Depois temos os debates, que são as sustentações orais. Esse debate poderá não ocorrer quando envolver situações complexas, caso em que as alegações afinais serão apresentadas no prazo sucessivo de 15 dias. Depois nós temos o quê? A decisão e a documentação dessa decisão. E aí, pessoal, acredite, pasmem, nós concluímos todo o procedimento. Nós demos um passo importante compreendendo toda a estrutura do procedimento, certo? Perfeito. Mas a nossa ideia, a nossa pretensão aqui em relação a essa parte é estudar provas, não é mesmo? É compreender o estudo das provas. Quais serão essas provas que serão produzidas ali ao longo da instrução? Você já deve estar sabendo aí, pelo que você estudou comigo até agora, que nós temos uma prova, nós teremos provas periciais, nós teremos a oitiva das partes, nós teremos o interrogatório das partes e a oitiva das testemunhas. Isso mesmo. Só que nós temos muitas outras coisas importantes para estudar a respeito de provas. E agora, pessoal, antes de nós analisarmos cada uma das espécies, vem comigo, é hora de nós estudarmos a teoria geral de provas. Certo? Ótimo. Vejam, pessoal, em relação à teoria geral das provas, primeira informação é o princípio da atipicidade das provas. O princípio da atipicidade dos meios de prova, você extrai lá do artigo 369 do CPC. O que diz esse artigo 369 do nosso CPC? Vem cá comigo na tela. O artigo dispositivo diz o seguinte, que as partes têm todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste código. Ou seja, ainda que não seja uma das espécies de prova, especificamente uma das espécies que estão previstas lá no CPP, você pode utilizar. Você não poderá utilizar a prova só se ela for ilícita ou se ela for ilegítima, tá bem? Então vamos na tela, vamos anotar aqui essas hipóteses. Portanto, vejam, o princípio da tipicidade de prova permite que sejam utilizados todos os meios legais, exceto, não podem ser utilizados. Quais provas que não podem ser utilizadas? Nós não poderemos utilizar das provas ilegítimas e das provas ilegais. Certo? Portanto, exceto essas provas, todas as demais provas poderão ser utilizadas no bojo do processo. Bacana? Perfeito, pessoal. Na sequência, poderes instrutórios do juiz. Qual que é a ideia aqui? O que eu preciso que você saiba em relação a esses poderes instrutórios do juiz? Eu preciso que você saiba o seguinte, que o juiz ele vai atuar, vejam só, ele atua primeiro para fixar as provas, a serem produzidas, como assim fixar as provas a serem produzidas? Nós não temos lá, você não estudou comigo que nós temos uma decisão saneadora? Isso mesmo. Nesta decisão saneadora, o juiz vai dizer especificamente quais serão as provas a serem produzidas. Eu quero ouvir fulano de tal. Eu quero
prova testemunhal em relação, prova pericial em relação a esses fatos. Eu quero a oitiva do autor e do réu, o interrogatório do autor e do réu. Vejam só, pessoal. Portanto, olhem aqui, é isso que nós temos. Nós temos, portanto, nessa decisão saneadora, a fixação das provas a serem produzidas. Legal? Bacana? Atenção. É isso que nós temos aqui. E além disso, o que é importante aqui, ó, que o juiz poderá indeferir provas inúteis ou protelatórias. Na verdade, pessoal, agora há uma discussão a respeito de quem é o destinatário da prova. Tem gente dizendo que o juiz não é mais o destinatário da prova e tudo mais. Enfim, é uma discussão muito mais acadêmica do que prática, do que cai efetivamente na sua prova. Mas é o seguinte, é o juiz que vai analisar. Eu quero para esse processo, na decisão saneadora, que sejam produzidas X, 1, 2, 3, 4, 5 provas. São essas as provas que eu quero que sejam produzidas. Ah, mas daí o autor pediu, eu quero prova tal, o réu disse, eu quero prova tal. Disse, não, tudo bem. Você quer pedir, mas nesse caso, para meu convencimento, eu, juiz, consideramos que eu sou o juiz aqui, eu quero só essas provas. Essas outras provas são inúteis, essas outras provas são protelatórias. E o juiz vai delimitar. Muitas vezes o autor vai pedir 10 tipos de prova, o réu vai pedir outras 10. O juiz vai dizer assim, do autor eu quero produzir essas 3, do réu eu quero produzir essas 3. As demais provas não interessam mais. Nessa decisão saneadora ele faz isso, certo? Porque é ele que irá cotejar, é ele que irá analisar essas provas e depois dar a decisão. Claro, uma decisão que deve ser racionalmente motivada. Bacana, pessoal? Show de bola? É isso. Portanto, em relação aos poderes instrutórios, é o juiz que delimita o conjunto de provas que nós teremos no processo. Bacana? Legal. Ainda dentro dos princípios, você tem que lembrar o seguinte, que o juiz, ele não pode decidir de forma livre, de forma totalmente, abertamente livre. Né? Ah, professor, e aquele princípio do livre convencimento motivado? Primeiro, nós não temos mais a expressão livre aqui, dentro do nosso CPC, mas qual que é a ideia aqui? O juiz, ele deve motivar racionalmente, ele deverá explicitar racionalmente quais são as provas a serem produzidas, tá bem? Vejam, o juiz, ele tem, de acordo com a grande maioria da doutrina, ele tem liberdade, ele terá liberdade para escolher a prova. Tanto é que ele tem esse poder instrutório. É ele que vai sanear e dizer quais as provas serão ouvidas. E uma vez produzidas, ele tem liberdade para escolher dentre as várias provas produzidas aquela que ele entende que é que ele vai adotar como razões de decidir, ou aquelas que ele irá adotar como razões de decidir. Mas é fundamental que ele argumente a escolha de forma racional. Né? De forma racional. Vamos te dar um exemplo aqui. Ele vai falar o seguinte, não obstante a testemunha A tenha dito isso, não obstante a testemunha B tenha dito isso, eu entendo que a testemunha C é que trouxe a versão correta dos fatos. Por quê? Porque a testemunha C, ela estava mais próxima do local no momento do acidente, porque ela estava numa situação privilegiada em relação à visão, porque ela correu ao local dos fatos para prestar assistência e, em razão disso, ela viu como ocorreu ali, ela viu, na verdade, conversou com outras pessoas que estavam ali ao redor e que disseram que, de fato, o réu era culpado. Vejam, ele está argumentando, ele está racionalmente, o juiz, ao fazer isso, ele está dizendo o seguinte, ó, tem outras testemunhas que disseram o contrário, mas eu estou refutando, eu estou deixando essas testemunhas de lado, porque eu, na verdade, gostei, ou melhor dizendo, eu entendi que os argumentos da outra testemunha, a versão da outra testemunha é a melhor. E ele apresenta, pessoal, ele argumenta de forma racional por que ele vai adotar essa testemunha. Ele não pode dizer assim, a testemunha A disse uma coisa, a testemunha B disse uma coisa, a testemunha C disse uma coisa, gostei da C. Não pode. Ele tem que dizer o porquê que ele vai adotar o testemunho da
dessa testemunha C. E daí ele vai argumentar racionalmente, vai trazer elementos de acordo com o caso concreto, do que ele entende ali que é o que pode demonstrar a prova no caso. Bacana, pessoal? Perfeito? Legal. Volta na tela. Esse é o princípio do livre convencimento motivado. E só para que nós possamos, né, concluir aqui os princípios, nós temos um princípio que se chama o seguinte, princípio da comunhão de provas. Professor, o que é esse princípio da comunhão de provas? Esse princípio, né, esse princípio da comunhão de provas significa o seguinte, que as provas que foram produzidas pela parte autora podem ser utilizadas em benefício pelo réu. Da mesma forma que as provas produzidas pelo réu podem ser utilizadas em benefício pela parte autora. Isso mesmo. As provas são de todo mundo, elas são compartilhadas. Nós temos uma comunhão de provas. Por quê? Vamos supor que o autor, ele lá traz uma testemunha para provar o seu direito, né? Dizer que realmente o culpado do acidente era o réu. Aí chega o autor e diz assim, não, esse autor aí está mentindo, ele não tem razão. Na verdade, quem é o culpado é o autor. Foi o autor que furou o sinal vermelho e não o réu. Vejam, aí eu vou perguntar para você, o juiz pode usar a testemunha do autor, que em tese era para ajudar o autor, para prejudicá-lo, para dar a improcedência? Sim. Por que ele pode fazer isso? Por conta do princípio da comunhão das provas. Perfeito, pessoal? Vejam, as provas produzidas, elas não estão adstritas, elas não podem ser aplicadas apenas para quem produziu, ou para quem requereu a produção. Elas serão utilizadas para todo o processo. Legal? Show de bola? Perfeito. Vamos avançar e agora, cuidado, pessoal. Matéria nova aqui, ó, tá? Matéria que vai estar na sua prova, né? Eu sempre digo, tem alguns assuntos que são importantíssimos para a tua prova. E aqui, quando é novidade, esse assunto é importante. E aqui nós temos um assunto importantíssimo. Merece uns asteriscos e você lembre desse 372. Prova emprestada. O que é prova emprestada? Vamos lá comigo? Claro, prova emprestada está no artigo 372. É só esse dispositivo, são essas duas linhas aqui só. E esse é o regramento da prova emprestada. Primeiramente, pessoal, o que seria essa possibilidade de emprestar provas? Nós vamos pegar uma prova que foi produzida num outro processo e vamos emprestar para o meu processo. Prova emprestada é isso. Isso pode ocorrer de forma livre? Não, não pode. Nós temos uma série de requisitos e algumas questões e discussões aqui para fazer a respeito disso. Como que fica a situação da prova emprestada? Primeira coisa, no CPC de 73, né? No CPC de 73 nós não tínhamos referência à prova emprestada. Mas a doutrina, você já sabe disso, a doutrina já adotava essa prova emprestada largamente. Nós tínhamos, inclusive, uma série de requisitos que você extraía lá da interpretação da jurisprudência do STJ. Agora, você tem o 372, certo? Então, vamos ler no 372 e extrair quais são os elementos e quais são as características dessa prova emprestada e quando que ela poderá ser utilizada. Vejam só. Olha aqui, pessoal. Primeira coisa, já colocando ali o colega, é uma forma de você dar economia ao processo. Então, deixa eu já anotar aqui, muito legal a informação. Vejam, ela trará economia ao processo. Por quê? Porque você não vai gastar tempo, nem dinheiro, nem energia para produzir novamente a mesma prova. Você empresta a prova que já foi produzida e adapta no processo. Bacana? Legal. Vejam, o juiz poderá, primeira coisa, esse poderá diz o seguinte, é uma faculdade. Se o juiz quiser, ao invés de adotar uma prova emprestada, produzir novamente no seu processo, ele pode. Perfeito? Show de bola. Então, o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório, certo? Agora é o seguinte, se o juiz trouxe a prova emprestada, ele é vinculado? Como assim? Ele deve observar essa prova? Claro que não, né? Claro que não. Você veja ali. Ele irá atribuir a força que entender, a força, né? A importância, vamos colocar aqui a força, a importância que entender
necessário, certo? O juiz vai analisar ali vai analisar as outras provas e vai ver se realmente aquela prova emprestada poderá ou não ser utilizada ao processo. Ele não é obrigado, né? Ele não é obrigado a utilizar essa prova. Perfeito, pessoal? Vejam só. Qual outra informação importante aqui em relação a essa prova? A questão do contraditório. E aqui mora um perigo. Contraditório. Leia de novo com atenção o dispositivo lá. Ele fala assim: o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório. Pergunto para você, esse contraditório, ele deve ser observado na origem ou no destino? Professor, o que seria essa origem, o que seria esse destino? Faço de novo a pergunta, então, de forma um pouco mais clara. Esse contraditório, ele deve ter sido observado lá no processo onde ele for produzido, ou ele deve ser observado aqui no processo onde ele for emprestado? Se ele for observado lá no processo onde ele for produzido, a prova deve ter sido produzida de forma regular lá, né? Com as partes sendo intimadas, com as partes autor e réu se manifestando. Essa seria a regularidade, seria a observância do contraditório lá no destino. Ou eu tenho que observar o contraditório lá na origem, ou eu tenho que observar o contraditório aqui no destino. Ou seja, uma vez que eu juntar essa prova no processo, eu tenho que dar vista à parte autora e vista à parte ré, para que elas possam se manifestar a respeito dessa prova emprestada. Na origem ou no destino? Nos dois, certo? Cuidado, pessoal. Nós temos que observar, né, o contraditório nos dois. Eu vou colocar bem grandão aqui, ó. Nos dois, tanto na origem quanto no destino. Essa prova, ela deve ter sido, vejam só, né? Essa prova, ela deve ter sido produzida de forma regular lá no processo de onde se quer emprestar e deve ter sido dado às partes aqui no processo de destino a possibilidade de elas se manifestarem em relação à regularidade dessa prova, certo? Portanto, retorna na tela, em relação ao contraditório, é isso, pessoal. Portanto, vejam só, essas são as informações aqui irrelevantes. E mais um detalhezinho que aqui eu preciso discutir, porque na nossa vida existe o CESP, né? Identidade de partes. E daí você vai fazer uma questão nesse sentido e você vai ficar com dúvida, né? Identidade de partes. O que seria essa identidade de partes? A ideia aqui é o seguinte, pessoal. Eu preciso, para que eu possa prestar a determinada prova, eu preciso que a parte autora e réu lá naquele outro processo sejam as mesmas partes autoras e rés dentro deste processo no destino, ou seja, nós temos que ter o mesmo autor lá da origem, o autor e réu lá da origem deve ser o mesmo autor aqui do destino. Aqui, cuidado, pessoal. Sempre foi objeto de muita discussão. E o entendimento que prevalece maciçamente, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, é que não. Certo? Então vamos lá. Nós temos aqui o entendimento predominante é que não é necessário. Podem ser partes diferentes. Se podem ser partes diferentes, nós temos o quê? Nós temos a possibilidade de que essa prova possa ser utilizada por pessoas diferentes, desde que seja respeitado o contraditório lá quando produzida e aqui quando emprestada, tá bem? Perfeito. Esse é o melhor dos mundos, só que você tem que ficar atento, pessoal. Você tem que ficar atento porque, como eu brinco com vocês, uma hora você vai resolver uma questão do CESP e a hora que você for resolver a questão do CESP, você pode dar com a cara, dar com o burro na água, como a gente brinca, certo? Vem cá, olhem só essa questãozinha aqui. Julgue o item a seguir referente ao processo de conhecimento e ao cumprimento de sentença. Para que qualquer das partes possa utilizar de prova emprestada, é necessário, entre outros requisitos, que a parte contra quem a prova será produzida tenha sido também parte no processo originário e que nele tenha sido observado o contraditório. Pergunto, está certo ou está errado? Pessoal, no entendimento do CESP, está certo. Tá? No entendimento do CESP, está certo. Vamos entender aqui? Vamos lá. Vejam, nós temos lá, eu vou colocar aqui, ó, processo de origem. Né? Processo
de destino. Qual que é a ideia aqui? Nós temos uma parte A contra uma parte B. Aí no outro processo aqui, nós temos uma parte C contra uma mesma parte B. Ou seja, para o CESP, né, nós somente podemos emprestar essa prova se o réu, aqui no processo de origem, no processo de destino, for o mesmo réu no processo de destino, certo? Somente nessa situação é que nós teríamos a possibilidade de prova emprestada. Se aqui nós tivéssemos um E, um F, um G, nós não poderíamos emprestar a prova segundo o entendimento do CESP. O que o CESP está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, que para que possa ser utilizada essa prova emprestada, o réu lá no processo de origem deve ser o mesmo do réu no processo aqui, certo? Ele deve ter participado do processo lá e ter tido a oportunidade de exercer o contraditório, tá? Então, para o CESP, essa assertiva está certa por conta disso, tá, pessoal? E aqui é o seguinte, antes que você se revolte e diga assim, nunca mais faço uma questão do CESP na minha vida, cuidado. É um entendimento interessante. Por que é um entendimento interessante? Eu cito, pessoal, fui dar uma olhada na doutrina em relação a esse entendimento. Primeiro, nós não sabemos ainda qual será o entendimento do STJ em relação a esse tema agora no novo código. Nós tínhamos uma série de entendimentos anteriores. O STJ dizia que não era necessária a existência, né, a existência da identidade de partes, e o CPC também não fala. Então, a princípio, o que se acredita? Se acredita que a doutrina vai dizer que não precisa mesmo. Só que é o seguinte, pessoal, tem um professor, o professor Marinoni, que ele diz o seguinte, que ele adota esse entendimento e o CESP acabou adotando esse entendimento, o que é um pouco plausível. Por quê? Como que nós teríamos a certeza do pleno contraditório lá? Somente se o réu, o mesmo réu da ação aqui, estivesse participando lá, certo? Mas esse é um entendimento ainda isolado, tá, pessoal? Não é um entendimento que predomina. O entendimento majoritário é o seguinte, você respeitou o contraditório lá, independente se há identidade de partes ou não, poderá ser usado aqui. Até porque o juiz vai avaliar se essa prova pode ou não pode ser utilizada. Se ele entender que há um prejuízo para as partes, ele não usa. Se ele entender que a prova tem relevância, ele usa. Então não é necessário a identidade de partes. Cuidado com tudo se você for fazer essa questãozinha do CESP, se você for fazer uma prova do CESP. Para uma FCC, para uma VUNESP, para uma FGV, para uma CESGRAN Rio, você vai acabar utilizando o entendimento que nós trouxemos aqui no quadro, né, que nós trouxemos aqui, ó, que é a regrinha para fins de prova. Perfeito, pessoal? Legal. Portanto, fica aqui estudada essa parte relativa à prova emprestada. E agora, já que nós estamos falando, né, a respeito de novidades, e eu coloquei um grande asterisco aqui para tratar da prova emprestada, vem cá, distribuição do ônus da prova, outro assunto fundamental que você deve ficar atento. O que é ônus da prova? Né? Ônus da prova é quem deve produzir a prova. Quem deve produzir a prova. Isso é ônus da prova. E se a parte não produzir a prova, ela sofre consequências. Ela terá a sua pretensão avaliada negativamente pelo juiz. Portanto, qual que é a regra aqui? Qual que é a regra aqui? O autor vai provar os fatos constitutivos do seu direito. Ele vai provar que ele tem direito à indenização por danos materiais em razão do acidente. Ele vai fazer a prova dos fatos constitutivos. Se ele não conseguir fazer a prova dos fatos constitutivos, o juiz vai julgar improcedente a demanda. E o réu, ele poderá fazer prova dos fatos extintivos e modificativos do direito do autor. Dizer assim, ó, tudo bem, você tem direito, mas tua pretensão está prescrita. Você tem direito, mas eu já paguei a dívida. E veja, já foi extinta essa dívida, portanto, você não tem pretensão de me cobrar em juízo, tá bom? Essa é a regra básica de distribuição do ônus da prova. Lá no CPC de 73, nós tínhamos só essa regra básica. Autor prova fato constitutivo, o réu prova fato extintivo e modificativo. Era o que nós tínhamos, né,
impeditivo, perdão, faltou impeditivo. Impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor. Essa era a regra básica lá do CPC de 73. Agora, pessoal, mudou tudo. Mudou tudo porque nós temos um outro entendimento aqui, que vem dizer o seguinte, que na parte relativa à distribuição do ônus da prova, na parte no que diz respeito à distribuição do ônus da prova, nós temos duas regras. Nós temos uma regra de julgamento e uma regra de instrução. Como assim? A regra de julgamento é essa regra estática, que o autor faz prova dos fatos constitutivos, que o réu faz prova dos fatos impeditivos, dos fatos extintivos e dos fatos modificativos do direito do autor. E quando que ele vai aplicar este ônus da prova? Lá na hora da sentença. Por isso que é uma regra de julgamento. Ao chegar na sentença, o juiz vai olhar, né, pessoal? Vai olhar para o processo e vai ver quem tinha o dever, quem tinha a responsabilidade de produzir a prova. Ah, é o autor? Então, ele não produziu, perdeu. Ah, era o réu? Ah, ele produziu? Então, beleza, ele ganhou. Ah, ele não produziu? Então, o autor ganha a ação. Certo? Só que é o seguinte, pessoal, existem circunstâncias no processo que exigem que nós tenhamos uma distribuição diferente. Muitas vezes, a parte autora, embora ela tenha ali o dever de fazer a prova, ela não tem condições. É impossível que ela vá fazer a prova. Ou melhor, o réu, ele tem a prova, é sabido que o réu tem essa prova lá consigo. Por exemplo, nós temos uma situação que envolve ali uma prova de uma gravação, por exemplo, de uma determinada empresa, né? Claro que o autor não tem acesso a essas gravações. Quem deverá fornecer cópia dessas gravações e que podem elucidar esse processo é o réu. Portanto, ainda que a prova do fato constitutivo caiba ao autor, o juiz pode dizer o seguinte, vou inverter o ônus da prova. Vou inverter o ônus da prova por quê? Porque, na verdade, quem tem essa prova é o réu. E o réu vai ter que trazer cópia dessa gravação para os autos do processo. O réu vai e traz. Se o réu não trouxer, o que acontece? O juiz dá ganho de causa para o autor. Dizendo assim, ó, quem tinha a responsabilidade de trazer era o réu. Eu inverti dizendo que era o réu. Se o réu não trouxe, ele que sofre os ônus. Ele que sofre as consequências pela não produção da prova. Legal, pessoal? Perfeito? É isso que você tem que saber. Vamos esquematizar todas essas informações num quadro aqui comigo na tela. Vejamos, pessoal. Portanto, vejam só, em relação ao ônus da prova, nós vamos estudar esse ônus a partir de duas regras, né? Temos duas regras. Vejam, dessas duas regras, nós vamos colocar duas chaves grandes aqui para que você possa compreender, certo? A primeira é a regra denominada de regra, eu já coloquei a regra, vou colocar direto aqui, estática. E a segunda é a regra dinâmica. Perfeito? Nós temos a regra estática e nós temos a regra dinâmica. Começando pela regra estática, você tem que saber o seguinte, que essa regra estática, ela é regra de julgamento. Quando que o juiz vai usar essa regra? Lá na sentença. Agora, a regra dinâmica, vejam só, pessoal, é uma regra de instrução. O juiz vai lá na hora da audiência e ele vai dizer assim, ó, nesse caso, eu quero que o autor junte aos autos do processo a cópia das gravações porque é dele. Se ele está dizendo lá na instrução, ele está usando isso na fase instrutória, não é no julgamento. Na hora do julgamento ele usa só a regra estática. E qual é a regra estática? Vejam, a regra estática se divide em duas. Regra estática divide em duas. Uma para o autor, outra para o réu. Em relação ao autor, o que nós temos? Que o autor prova o quê? O fato constitutivo. E o réu, ele faz prova do quê? Dos fatos, vamos lá, dos fatos impeditivos, dos fatos modificativos e dos fatos extintivos do direito do autor. Ou seja, lá na hora da sentença, o que o juiz vai fazer? Ele vai olhar, né, pessoal? Vejam só. Ele vai dar uma olhada para ver se é caso de fato constitutivo e aí o autor tem que provar se é um fato impeditivo, modificativo ou extintivo e daí quem deve provar é o réu, certo? Regra estática. Mas nós temos também a denominada regra
regra dinâmica. E essa regra dinâmica, eu vou ver se eu consigo fazer aqui na tela, mas ela vai se distribuir, pessoal, vejam só, ela se distribui, na verdade, em duas. Vou puxar bem para cima aqui para caber na nossa tela. Nós temos uma regra, né? Nós temos uma regra, ela se distribui em três, na verdade. Ela se distribui em três. Vejamos só, nós temos uma regra dinâmica, que ela será de responsabilidade do magistrado, será distribuída pelo magistrado, que ela poderá ser distribuída por convenção das partes, ou ela poderá ser distribuída, vou colocar mais para baixo aqui, ou ela poderá ser distribuída por lei específica. Professor, pode me explicar o que seria essa distribuição? Claro que sim, vejam só, pessoal. Qual que é a ideia aqui? Né? Qual que é a ideia aqui? Nós temos o seguinte, nós temos três formas de o juiz inverter essa regra estática do ônus da prova. Aquela regra de que o autor faz a prova do fato constitutivo, o réu, do fato impeditivo, modificativo e extintivo, poderá ser invertida, poderá ser alterada. Pode ser alterada por decisão do juiz, pode ser alterada por convenção das partes, as partes mesmas podem chegar a um acordo de que a ordem deve ser outra, que essa regra estática de produção de prova pode ser outra, ou a própria lei específica, pode ser que a lei preveja uma forma diferente de produção de prova, certo? Vamos lá, que você tem que ficar atento aqui em relação principalmente às hipóteses de o magistrado dispor dessas regras. Quando que o magistrado pode mudar essas regras? Em três situações. Ou seja, quando nós tivermos a impossibilidade de quem deveria produzir, a prova, ou seja, quem deveria produzir a prova? Essa prova deveria ter sido produzida pelo autor, mas o autor não tem meios. A única pessoa que tem meios de produzir essa prova é o réu, então joga para ele que é ele que vai produzir. O juiz inverte. Ou se nós tivermos uma dificuldade de acesso pela parte. Ou seja, a parte que deveria produzir a prova não consegue ter acesso. Ou nós temos uma facilidade de acesso pela outra parte. Ou seja, o juiz pode inverter, certo, pessoal? Portanto, são essas as três hipóteses. É aquele exemplo que eu dei para vocês da gravação. O autor não tem como ter acesso à gravação do réu, lá da empresa do réu. Então ele vai pedir para o juiz que o juiz inverta, né? O juiz inverta o ônus da prova. Diz assim, olha, para mim é difícil eu conseguir produzir essa prova, é impossível que eu consiga. Mas o réu não, o réu tem facilidade, ele mesmo consegue produzir essa prova, basta que ele tire a cópia lá das gravações da empresa e traga para os autos para que a gente possa elucidar o caso. O que o juiz faz? Ele inverte. Essa inversão do ônus da prova pelo magistrado recebe um nomezinho em latim, pessoal. Eu vou colocar aqui só para que você fiquem atentos, né? Nós temos a possibilidade, essa expressãozinha se chama op iudicis, ou seja, é a modificação do ônus da prova por decisão do juiz, op iudicis, certo? Mas nós temos também a distribuição convencional, ou seja, quando as partes convencionam a distribuição do ônus da prova. Só que aqui tem duas exceções. Quando que as partes não podem, quando que as partes não podem dispor sobre o ônus da prova? Elas não podem dispor sobre o ônus da prova se tratar de uma prova difícil ou impossível. Né? Ou se tratar de prova que verse sobre direito indisponível. Nessas situações aqui, nós não temos a possibilidade, né? Não temos a possibilidade de inversão da prova. E, por fim, lei específica. A própria lei específica poderá prever hipóteses de distribuição do ônus da prova. E aqui nós chamamos de op legis, ou seja, é a lei que irá fixar a inversão do ônus da prova. Legal, pessoal? Olhem só, esse quadro aqui trata de toda a distribuição do ônus da prova para nós, tá bem?
Olhem só, olhe como que você vai memorizar isso para fins da sua prova, Você tem que saber que nós temos, deixa eu pegar um marca-texto, nós temos uma regra estática, que ela será utilizada, levada em consideração pelo juiz na hora de sentenciar, que define o seguinte, que o autor deve fazer prova do fato constitutivo. O réu fará prova dos fatos impeditivos, dos fatos modificativos e dos fatos extintivos do direito do autor. Essa é a regra básica de julgamento e é o que nós tínhamos lá no CPC de 73. Só que nós temos também a possibilidade de distribuição dinâmica do ônus da prova. Ou seja, o juiz lá na hora da instrução poderá distribuir de forma diferente esse ônus da prova. E essa distribuição ela pode se dar por decisão do próprio magistrado, né, quando houver impossibilidade da parte, dificuldade da parte ou facilidade da outra parte, perfeito, certo? Ou, perdão aqui que está travando a nossa tela, ou por convenção das partes. As próprias partes, deixa eu só colocar o S aqui para vocês, as próprias partes podem estipular a produção da prova, né? Só corrigir aqui, as próprias partes podem estipular a distribuição dinâmica do ônus da prova. Ou uma lei específica, eventualmente prever essa distribuição de forma distinta. Legal, pessoal? Vejam, todas as informações em relação à distribuição do ônus da prova está aqui, certo? Estão aqui e você pode resolver questões de prova que cobrem eventualmente esse tema aqui sem maiores dificuldades. Legal? Perfeito, pessoal? Então, vamos avançando e eu quero tratar agora rapidamente com vocês aqui de uma questãozinha de prova, né? Uma questãozinha de prova que foi cobrada aqui pela FUNRIO em 2016. Vejam só, ao instituir modificações na estruturação das provas, o CPC de 73 estabeleceu, dentre outras inovações, a teoria dinâmica do ônus da prova. Isso mesmo, foi uma das grandes inovações que nós tivemos no CPC de 2015, é a possibilidade dessa teoria dinâmica do ônus da prova, certo? Veja, determinação de prova por decisão de ofício do juiz, isso aqui já existia. A apresentação ilimitada de testemunhas, ela é ilimitada, são 10 testemunhas, 3 por fato. Então está errado. Está errado a B, errado a C. A adoção de prova documental também, pessoal, já existia. Previsão da arguição de falsidade também já existia, certo? Portanto, a letra A é o gabarito da nossa questão. Bacana, pessoal? Show de bola? É isso que você precisa aqui saber em relação a essa questão do ônus da prova. Vamos avançando aqui. Vejam, a regra é o seguinte, pessoal, que todos os fatos que sejam objeto de controvérsia no processo possam ser provados, né? Possam ser objeto de provas no curso do processo. E aqui é o seguinte, né? São provados todos os fatos quando eles forem relevantes, porque se forem relevantes o juiz dispensa, que forem controvertidos, porque se forem controversos não faz sentido se produzir prova daquilo que é incontroverso, ou que forem determinados, que forem fatos específicos. Se for um fato genérico, não vai servir para nada, né? E o artigo 374 fala o seguinte, que não dependem de provas, fatos notórios, aqueles fatos que foram afirmados por uma parte e confessados pela outra, fatos incontroversos e também fatos dos quais decorram presunção legal de existência ou de veracidade, certo? Esses fatos, eles não dependem de prova, não precisam ser provados. Bacana, pessoal? Legal? Portanto, vem cá comigo. Nós encerramos aqui essa parte relativa à produção, relativa à distribuição do ônus da prova, em relação aos fatos que devem ser provados. E agora eu vou falar de um dispositivo aqui, outra novidade. Vejam só, já foram 3 novidades nessa aula. Prova emprestada, prova emprestada 372. Essa parte da distribuição do ônus da prova é fundamental, você tem que saber essas regrinhas. E agora você vai ver comigo aqui o artigo 381. E esse artigo 381, pessoal, ele fala do quê? Ele fala da produção antecipada de provas. Produção antecipada de provas é
importantíssimo. Olhem só, qual que é a ideia aqui, pessoal? Nós teremos a produção antecipada, ou seja, antes mesmo de o processo começar, nas 3 situações abaixo. Ou seja, quando houver receio de que a prova venha a se tornar impossível ou muito difícil de verificação dos fatos, é o caso de uma testemunha que está em estado terminal de saúde, você vai antecipar a produção dessa prova, porque se chegar lá na hora, se for aguardar a instrução, ela pode ter falecido, certo? Portanto, é a primeira hipótese. Se a prova ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição, ou seja, o que o juiz pode sacar aqui? Pode sacar o seguinte, que se nós conseguirmos provar que, de fato, o réu estava no local dos fatos naquele momento, ele vai se obrigar a conciliar. Por quê? Ele diz na conciliação dele, ele disse lá na audiência de conciliação, que ele não estava no local. Eu não estava no local, por isso eu não posso ser responsabilizado aqui pelo acidente. Não era eu lá no dia do acidente, portanto, não sou eu o culpado dos fatos. Aí o juiz diz assim, tá, mas e se nós comprovarmos que você estava lá, você está disposto a conciliar? E o cara fica meio assim. O juiz diz assim, tá bom, eu vou produzir a prova, vou pedir as câmeras de segurança do local e eu vou tentar fazer a prova, vou antecipar a produção de prova. Com essa antecipação da produção de prova, nós podemos, talvez, propiciar uma conciliação. Foi lá, dito e feito, juntou as câmeras no processo, antecipamos a produção de prova e estava lá o bendito do réu que dizia que não estava. Fazemos uma nova audiência e o réu diz assim, tá, tudo bem, agora, realmente, eu estava lá. Já que eu estava lá, vou fazer a conciliação, vou pagar esse negócio. Veja, isso é possível, pessoal. Isso ocorre na prática. Parece uma situação esdrúxula, mas esse tipo de situação ocorre. Eu já trabalhei, inclusive, como conciliador e nós tínhamos situações assim que a parte negava a existência dela naquele processo. Isso, eu nunca existi nessa situação. Mas daí você provava que ela, de fato, ela estava no local dos fatos, ela mudava totalmente da versão e ela chegava à conciliação. Então, essa é a segunda hipótese aqui que nós temos. Vejam. Vejam só, pessoal, na sequência, o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar a ação. Isso mesmo, se a partir dessa prova nós tivermos como evitar a ação ou justificar até mesmo a existência da ação, nós podemos produzir essa prova antecipada. Legal? Então vamos aqui, pessoal, agora resolver questõezinhas. Vejam só. FGV Prefeitura de Paulínia, Vamos lá. A respeito das disposições gerais sobre provas, assinale a afirmativa correta. Vejam só, letra A. Não será admitida a prova produzida em outro processo? Claro que não, Será sim, pessoal. Nós temos a admissão de prova produzida em outro processo, sim. Prova emprestada, Portanto, letra A está fora. Letra B. É possível utilizar a teoria da carga dinâmica do ônus da prova? Claro que sim, acabamos de ver naquele quadrão lá. Nos casos previstos em lei, quando a lei disser, diante das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de se produzir a prova, ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, de modo a permitir que haja a inversão devidamente motivada. É isso mesmo, pessoal, É isso mesmo. Vejam só, é o que nós temos aqui na letra B. A letra B está correta e é o gabarito da nossa questão. Perfeito? Portanto, corretíssima essa assertiva. Ela retrata exatamente o que nós temos ali no parágrafo 1º do artigo 373. Ok? Vejam só, uma questão que caiu para procurador na Prefeitura de Paulínia, prova realizada pela FGV, mas é o que nós temos que prestar atenção aqui. Perdão, pessoal, vejam só. É para assinalar a alternativa incorreta. Certo? Legal. Então, se é para assinalar a alternativa incorreta, nós matamos essa questão muito mais fácil do que nós tínhamos antes, Prova emprestada não pode. Agora vou mudar a cor aqui, que agora ficou certo. Aí, letra A, gabarito da nossa questão. Beleza? Agora sim. Ótimo. Então, essa aqui está certa. Deixa eu só voltar com a nossa caneta. Essa aqui está certa. 372. Perfeito? Sigamos. A distribuição do ônus da prova pode ocorrer por convenção das partes, legal, salvo quando recair sob direito indisponível, isso mesmo, ou se for excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito. Legal, perfeito,
Vamos lá, letra C também está certa. Cuidado, pessoal, olhem só, não caiam aí nas incorretas como eu caí nesse caso, beleza? Vamos lá. Letra D, a parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário deverá provar, deverá provar o teor e a vigência, se assim o juiz determinar. Isso mesmo, tá? Isso aqui, pessoal, nós temos lá no artigo, tá certinho, e nós temos lá no artigo 376. Vem cá comigo na tela, só para que eu passe rapidamente por esse artigo 376 com vocês. O que diz o artigo 376, O 376 diz assim, que se a parte alegar direito municipal, por exemplo, uma lei municipal, ela alega lá que o direito dela está pautado numa lei municipal, ou numa lei estadual, ou, por exemplo, numa norma estrangeira, ou num direito costumeiro, ela deve provar, ela deverá conseguir provar que essa norma, ela está, vejam só, que essa norma, ela está vigente e será aplicável. Portanto, de acordo com o 376, letra D também está correta, ok? Legal. Vejam só. E por fim, nós temos ali, preservado o direito de não produzir prova contra si própria, incumbe à parte comparecer em juízo, respondendo ao que for interrogado, colaborar com o juízo na realização da expedição judicial, que for considerada necessária e praticar ato que lhe for determinado. É isso que nós temos no 379, também está correta, portanto, essa está correta também a letra E. Bacana? Agora sim, vamos lá para mais uma questãozinha aqui. Aqui vejamos só essa questão, ela acaba trazendo alguns pontos específicos das provas em espécie, mas ela traz dois pontos importantíssimos aqui das provas na parte da teoria geral. Vejam, não prevê, o novo Código de Processo Civil não prevê o princípio da identidade física do juiz. Pessoal, está certo isso ou está errado? Vejam, está certo e é o gabarito da nossa questão. Qual que é a ideia aqui, pessoal? O que é essa identidade física do juiz? Lá no CPC de 73, nós tínhamos a seguinte regra, que o juiz que fizer a instrução deve ser o mesmo juiz que vai julgar a causa. Por que nós tínhamos essa regra? Nós tínhamos essa regra porque havia um entendimento de que o juiz que participou da instrução, ele teve contato direto com as partes e ele tem melhores condições de saber quem está com a verdade, quem tem a razão, certo? Se é o autor ou se é o réu. Portanto, nós tínhamos a seguinte ideia, tá? Juiz, foi você que fez a instrução, então é você que vai fazer a sentença. E esse princípio era denominado princípio da identidade física do juiz. O que acontecia na prática? Ninguém respeitava isso. Por quê? Porque os juízes variam. O juiz está hoje um dia aqui numa comarca, depois ele vai para uma outra comarca. O juiz está num local, depois ele vai para outro local, vem um novo juiz. Ou o juiz está de férias, vem um juiz substituto e julga. Portanto, pessoal, na verdade, esse princípio da identidade física não era adotado. Realmente, é um princípio interessante, porque quem esteve na audiência, quem olhou cara a cara para o réu, quem olhou cara a cara para as testemunhas ou para o autor, é quem tem melhores condições de julgar. Mas isso na prática não era possível. Agora, no CPC novo, não temos essa regra. Portanto, gabarito da questão está ali na letra A. Portanto, vejam só, o novo código não prevê expressamente o princípio da identidade física do juiz. Letra A, gabarito da nossa questão. Legal? Vejam só, pessoal. Letra B. Ela impõe ao advogado e ao defensor público o ônus de intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando a intimação do juízo. Cuidado, tá, pessoal? Nós vamos falar disso mais à frente, lá no artigo 455 do NCPC, mas cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha arrolada da audiência. Só que, não é necessariamente, é uma faculdade, né, pessoal? Então, nós não temos ali a obrigatoriedade. Primeiro, é uma obrigatoriedade do advogado, ela não se aplica ao defensor público e o próprio advogado pode requerer a intimação pelo juízo. Então, letra B está fora, dá uma olhadinha depois no 455. Veja a letra C. O CPC abandonou completamente o sistema de distribuição do ônus da prova do polo ocupado pela parte na demanda. Pelo contrário, pessoal, nós continuamos a adotar a carga estática.
que é aquela regrinha de que o autor faz prova do fato constitutivo e o réu do impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor. Só que além dessa regra, nós temos a carga dinâmica, certo? Portanto, está fora a letra C aqui. Vejamos rapidinho a D. A D diz o seguinte: exige para a produção de prova antecipada a prova de fundado receio de que venha a se tornar impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação. Pessoal, está errado por quê? Porque nós temos outras hipóteses. Não é a única hipótese do 3, lá no 381. Essa aqui é só o inciso 1. Nós temos outras hipóteses, então não exige. É uma das hipóteses que nós temos de produção de prova antecipada. Certo, pessoal? Portanto, vejam só, né? A letra D está errada. E por fim, nós temos ali, mantenha o sistema de reperguntas para a produção de prova testemunhal. Não temos mais, tá, pessoal? Não temos mais o sistema de reperguntas, as partes perguntam diretamente ao juiz, portanto, a letra E está incorreta. Legal? Perfeito, pessoal? Show de bola. E, com isso, vem cá na tela, nós concluímos o estudo da parte da teoria geral de provas e nós encerramos aqui a nossa aula. Legal? Forte abraço a todos vocês e até uma próxima. Até mais, tchau!